Fala aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos falando, que era sobre aterramento, dispositivos de proteções básicas como disjuntores e fusíveis. E nós vamos falar sobre filtros de linha, régua, protetores de surto, estabilizadores, entre outros. Mas não antes de deixar uma observação para vocês. Algumas pessoas que acompanham o nosso trabalho tiveram bastante atenção e perguntaram por que não foi incluído o DPS, o dispositivo de proteção para surto. Então, não colocamos ainda a informação sobre o DPS porque ele tanto pode ser instalado no quadro de alimentação quanto individualmente na tomada, mas ele vai ser abordado. Então vamos começar agora falando sobre o filtro de linha. Quando nós falamos sobre filtro, vem a ideia mais ou menos do filtro de água. O que faz o filtro de água? Ele purifica a água para a gente poder beber. E o que são esses filtros? São circuitos compostos de condensadores e indutores, que fazem a filtragem dos ruídos eletromagnéticos que chegam da concessionária. Esses ruídos que chegam em frequência diferente da frequência que a nossa concessionária manda, que são os 60 Hz, eles são filtrados e não passam para o nosso sistema. Então, esse trabalho que é realizado pelo filtro já é realizado pelas boas fontes de alimentação. Ele se trata apenas de uma redundância. Você ter um filtro dentro de um filtro de linha é fazer duas vezes o mesmo trabalho. O que é realmente importante é que nós tenhamos um sistema de proteção de surtos. Essa sim, um componente perigoso da nossa rede. Mas o que são esses surtos? Um surto é uma sobretensão que ocorre na rede elétrica. Ele pode vir pelo fornecimento irregular da concessionária, um curto-circuito na sua rede elétrica, um equipamento poderoso que você ligar na rede elétrica. Eventos como este são chamados surtos de manobra. Temos também os surtos de origem atmosférica. Imagine um raio caindo perto de uma residência ou de você mesmo. Isso pode causar consequências desastrosas. Quando falamos de raio, a primeira coisa que vem à cabeça é aquele campo magnético monstruoso e a corrente elétrica induzida por ele. Então podemos pensar em um para-raio. O para-raio ele apenas vai proteger a carcaça da sua casa. E podemos imaginar que a sua casa, que está revestida de cabos e fios elétricos, vira uma bobina gigante. E a bobina gera campo magnético. Então você já pode imaginar o que pode causar. Pode causar a queima de um componente ou mesmo pegar fogo nas piores situações. Já se o raio é captado por um captor do para-raio, ele vai ser direcionado à Terra. Por isso que é importante também a gente ter o aterramento. E aí está o motivo porque está sendo tão popularizado os DPS, que são os dispositivos de proteção de surto. Mas fala sério, tem regiões que há alta incidência de raios, e já tem regiões que não. Dependendo da situação do cara, ele pode investir no equipamento ou mesmo tirar da tomada. Mas tem uma coisa, fique esperto, porque coisas como TV a cabo, telefonia e net, por esse tipo de raio, queima muita coisa. Isso é muito perigoso. Nós recomendamos, de qualquer maneira, que você tenha um sistema de proteção de surtos, que são os Power Surge lá fora. O pessoal fala régua de proteção, desde que ela seja realmente uma régua de proteção. A maioria dos filtros de linha que a gente vê por aí são simplesmente extensões. Alguns modelos vão ter um fusível ou um disjuntor que vai abrir ou queimar se exceder o limite de corrente. Vamos falar então sobre alguns componentes embutidos em protetores de surto e também em fontes para que a gente entenda um pouco melhor. O varistor, que também pode ser chamado de VDR ou MOV, é um tipo de resistor montado em paralelo com o circuito para protegê-lo. Quando eu tenho uma tensão baixa, ele vai ter uma resistência bastante alta. Mas se, por exemplo, eu tiver um surto, ele vai baixar bastante a resistência, atingir o valor de ativação e disparar protegendo o sistema. O varistor típico é fabricado de óxido de zinco e tem características próprias, por isso ele deve ser dimensionado de acordo com o equipamento. E o varistor não tem capacidade para tensões muito altas, então se isso ocorrer, ele não vai fazer a sua função. Mas o fato de eu ter um varistor no filtro de linha não torna ele um produto ideal, mesmo porque eu posso ter até 3 varistores. Mas mesmo com 3 varistores, nós temos um outro problema. O varistor somente opera com surtos de tensão de uma ordem de tempo de milionésimos de segundos. Se o surto for
por uma tensão muito elevada, um raio ou até um surto que dure mais do que os parâmetros de milionésimos de segundo, o varistor vai queimar, colocando em risco o equipamento, em casos extremos até a rede elétrica. Por isso, nós temos um outro componente que vai melhorar a utilização desse varistor, que é um fusível térmico. O fusível térmico ele será ligado em série com o varistor. Se nós tivermos 3 varistores, serão 3 fusíveis térmicos. Eles são utilizados para proteger em caso de superaquecimento, como esses que falamos agora. O seu funcionamento é como o de um fusível normal, abrindo seu contato quando a temperatura específica for atingida. Ele tem uma vantagem de ser pequeno e pode ser instalado facilmente em qualquer equipamento. O fusível térmico vai ser então mais outra proteção que ajuda a melhorar a qualidade do equipamento. Então temos por enquanto um protetor de nada a nada, que é uma simples extensão, um protetor de nada com fusível, que é uma extensão com fusível, um protetor de quase nada com varistor, que é melhorzinho, um protetor melhorzinho com 3 varistores e um protetor melhor que o melhorzinho com varistores e fusíveis térmicos. Não acaba por aí. Temos os protetores de surto com sistemas de filtragem. Então esse filtro não permite que as ondas fora do padrão de 60 Hz, aqui no caso do Brasil, passe da concessionária para o seu equipamento, provocando ruídos indesejáveis. Vou mostrar um pouquinho sobre Hertz aqui. Hertz é a unidade de frequência que determina o ciclo. Na energia do Brasil nós temos 60 Hz, significa que nós temos 60 ciclos por segundo. Olha que analogia legal. Vocês lembram do frames por segundo que nós temos aquela história que a gente falou que a gente tem 60 FPS? Engraçado que na energia elétrica nós temos 60 Hz, 60 ciclos. E olha que interessante. Se a gente tivesse que supor isso daqui totalmente estável e a gente tivesse todos os frames na mesma unidade de tempo, nós teríamos 60 frames correndo em aproximadamente 16,6 milissegundos. Aqui no caso, nós temos 60 ciclos desse. A energia vai fazer 60 voltinhas dessa daqui. Também, cada voltinha dessa em 16,6 milissegundos. Como que a gente podia imaginar isso daqui? Vamos imaginar que cada frame seja uma piscada do meu olho, ou que cada ciclo seja uma piscada do meu olho, e que meu olho piscasse 60 vezes. Então fica mais fácil de eu enxergar. Quando a gente vai falar dessa onda que isso daqui vai formar, que o pessoal fala aí, que nós vamos explicar mais pra frente, da onda senoidal, olha que coisa interessante. Se eu tivesse uma coisa assim, né, que é um ciclo, eu vou apagar isso aqui, ó, na metade, que é meio ciclo, e colocar esse meio ciclo para cá. Acho que já ficou fácil de entender. Vocês já devem ter visto um gráfico desse daqui, que é o gráfico de um senoidal. Então, isso daqui, ó, esse tempo aqui, é um período completo, que é um ciclo. É isso aqui que a gente vê no osciloscópio. Nós vamos falar mais sobre Hertz e senoidal quando a gente falar de estabilizadores e principalmente sobre no-breaks. Os melhores protetores de surto são os que têm centelhador a gás, mas são bastante difíceis de encontrar. Eles seriam melhor ainda se tivessem diodos Transorb ou Zener. Esses diodos têm uma ação muito rápida e eles também servem para proteção contra raios. Eles são bastante utilizados em TV a cabo, telefone e net, onde ocorrem problemas usuais quando, por exemplo, cai um raio e o pessoal vê o equipamento queimar. O centelhador a gás trabalha com alta capacidade de corrente e baixa velocidade de condução. Quando a tensão superar seu valor de disparo, ele vai fazer um arco entre os terminais, criando um caminho que deverá estar conectado ao terra que a gente explicou anteriormente. É muito difícil encontrar no mercado filtros de linha realmente bons, mas nós estamos desenvolvendo nosso projeto. Varistores, fusíveis térmicos, centelhador a gás e diodo Zener. Breve a gente mostra para vocês. Então, quais são as características que nós recomendamos quando você for comprar um protetor de surtos? Que ele tem um alto valor em joules, que vai determinar quanto tempo ele vai viver, quanta energia ele vai conseguir dissipar durante a sua vida. Isso daí está impresso na caixa e, inclusive, ele deve ter garantia lifetime com seguro em caso de falha, centelhadores a gás, disjuntor, o aterramento é por conta da sua casa
E essa parte de filtro, conforme nós explicamos, é opcional. Nós não vamos agora determinar marcas e modelos, mas nós vamos fazer os testes. Mas primeiro, nós precisamos falar sobre outras coisas para vocês, como os estabilizadores e no breaks. E aí, nós vamos colocar um monte desses para fritar e mostrar o resultado. Pessoal, vamos parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. No próximo vídeo nós voltamos com os estabilizadores.